Abacuque 1, 5 a 11, acompanhe a leitura na sua Bíblia muito atentamente. Vede entre as nações, Deus falando, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam, então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Queridos, atentem para a palavra do Senhor. Em 722 a.C., Deus enviou a Assíria e varreu do mapa o reino do norte de Israel. 136 anos depois, em 586, Deus enviou a Babilônia e devastou o reino do sul, Judá, preservando apenas o remanescente fiel. Mas por quê? Por que Deus fez isso? Porque Deus manipulou a Síria para destruir Israel? Porque Deus manipulou a Babilônia para destruir Judá? A principal razão, queridos, é esta: Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Era uma aliança de bênção, mas também de maldição. Se o povo obedecesse, levasse a sério os termos da aliança, eles teriam bênçãos superabundantes. Mas se eles desobedecessem, se eles quebrassem a aliança, eles também teriam maldições superabundantes. Veja isso depois em Levítico capítulo 26 e Deuteronômio capítulo 28. Agora, escute bem, nos dias do profeta Abacuque, 3 grandes impérios disputavam o mundo: o império assírio, o império egípcio e o império babilônico ou caldeu. Na época de Abacuque, os 2 primeiros estavam em decadência e o terceiro em ascensão. No ano 612 a.C., o império caldeu conquistou e devastou a Assíria. E no ano 605, a Babilônia conquistou e devastou o Egito. E nesse mesmo ano, ele chegou a Jerusalém. E então, no período entre 605 a 586 a.C., a Babilônia cercou, conquistou e arrasou o reino de Judá. É isso que Deus prevê, é isso que Deus profetiza no texto que nós lemos. Atente para isso. Ano 612 a.C., o Império Caldeu conquistou, destruiu completamente a Assíria. No ano 605, fez isso com o Egito. E nesse mesmo ano chegou a Jerusalém. E aí, de 605 a 586, o Império Babilônico cercou, conquistou e destruiu completamente o reino de Judá. Deus tinha previsto isso. Deus tinha anunciado isso. Aonde? Aqui no texto que nós lemos. É essa passagem que está se cumprindo nesse período, de 605 a 586, a destruição do povo de Judá. Abacuque tinha reclamado: Deus, por que eu vejo? O Senhor me faz ver as perversidades do meu povo, e eu clamo a Ti, e o Senhor não me atende, o Senhor não me responde. Pois bem, aqui está a resposta divina. Deus diz: eu estou enviando a Babilônia para julgar Israel, Judá,
por causa da sua obstinada quebra, sua repetida quebra da aliança. Eis aqui então, queridos, algumas lições que nós aprendemos com o Deus da aliança. Atente para isso. Todos juntos. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos no texto que lemos? A calamidade mundial, nacional ou pessoal, às vezes é um instrumento julgador ou corretor de Deus. A calamidade mundial, nacional ou pessoal, às vezes é um instrumento julgador ou corretor da parte de Deus. Olha o verso 6 do nosso texto. Abacuque 1,6. Deus diz: pois eis que suscito os caldeus. Eis que eu levanto os caldeus. Hoje, talvez, Deus diria: eis que eu suscito o Covid-19, a pandemia do coronavírus. Verso 12, parte B. Se você for lá no verso 12, o assunto de Abacuque é o mesmo, na parte B desse versículo. Ele diz assim: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Queridos, o que isso significa? Quando um povo conhece a palavra de Deus, mas se dedica ao mal, Deus pode lhe trazer esse mal multiplicado várias vezes. Quando uma pessoa conhece a palavra de Deus, mas se dedica ao mal, Deus pode lhe trazer esse mal multiplicado várias vezes. O Dr. Martin Lloyd Jones escreve algo que eu gostaria que você ouvisse com toda atenção. Aquilo que para o homem natural é inteiramente detestável e até desastroso, pode ser exatamente o que Deus está usando para castigar-nos e restaurar-nos a um correto relacionamento com Ele. É importante ouvirmos isso novamente. Aquilo que para o homem natural é inteiramente detestável e até desastroso, pode ser exatamente o que Deus está usando para castigar-nos e restaurar-nos a um correto relacionamento com Ele. Meus irmãos, isso é uma tremenda advertência para nós. A maioria da igreja visível no Brasil zomba das Escrituras, e a maioria do que nós chamamos hoje de igreja verdadeira não anda em santidade e fidelidade a Deus. Há muitas evidências disso. Então o que acontece? Aos que rejeitam a aliança da graça, Deus envia a sua ira. E aos que estão na aliança da graça, mas são desobedientes, Deus envia a sua disciplina. Veja esse texto. 1 Pedro 4,17, leia comigo. Porque a ocasião de começar o juízo, ou seja, o castigo disciplinar, o castigo corretivo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se Deus envia juízo, que no caso aqui é castigo corretivo, é castigo disciplinar, se Deus envia juízo até sobre o seu povo, a sua igreja, Pedro está dizendo, se o juízo vem primeiro a nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A questão, queridos, é que nós não conhecemos o Deus do juízo, nós não conhecemos o Deus da ira, nós não conhecemos o Deus da justiça. Nossa tendência é focar no Deus do amor, no Deus da graça, no Deus da misericórdia, e às vezes brincamos com isso. Nós temos que atentar para isso, irmãos. Nós estamos vivendo de um modo que não precisemos do juízo destruidor ou corretivo de Deus. Estamos vivendo de um modo que não necessitamos do juízo destruidor ou corretor de Deus. Você realmente está seguindo a Cristo pela fé e pelas Escrituras? Talvez você vai sair desse culto e você vai fazer hoje mesmo. Você vai pensar, você vai dedicar o seu coração e vai fazer coisas que evidentemente são pecaminosas, entristecem o Espírito Santo. Você vai talvez pensar, vai envolver o seu coração, envolver os seus olhos. Você vai envolver o seu corpo, sua mente, em práticas
que evidentemente são pecaminosas, entristecem o Espírito Santo, desagradam a Deus. Pense nisso, por exemplo. Como é que você vai usar o restante desse domingo? O que é que você vai fazer no restante deste dia? Eu não estou falando nem desta semana. Haverá em você santidade, santidade ao Senhor. Haverá em você temor do Senhor. Haverá em você amor ao Senhor. Haverá em você louvor, gratidão a Ele, nesse dia, nessa semana. Então se pergunta como é que você está vivendo. Nós estamos vivendo de um modo que não necessitemos do juízo destruidor ou corretor de Deus. Nós estamos de fato seguindo a Cristo pela fé. Querido, seguir a Cristo, ser cristão, é seguir a Cristo cada dia, é seguir a Cristo cada hora, é seguir a Cristo cada minuto.